Souza, ele que é o presidente da recém-criada Associação de Empreendedores do Leite, a Empreleite, tá? E a Empreleite vai estar na Festa do Boi, tradicional Festa do Boi, que começa amanhã em Parnamirim, no Parque Aristófanes Fernandes. E a Associação de Empreendedores de Leite vai reunir produtores num stand colaborativo, uma collab, junto inclusive com produtores de biscoito, de café, geleias, né? Mas o foco vai ser o queijo artesanal. Bom dia, Marinho de Souza, presidente da Empreleite. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Falando de queijo uma hora dessa, é melhor ainda, né? Bom demais, abre o apetite, né? Me diga uma coisa, explica pra gente o produto, né? O queijo artesanal, inclusive fazendo a diferença dos queijos tradicionais que a gente conhece aqui no nosso Rio Grande do Norte, como o queijo de coalho, o próprio queijo de manteiga, que são referências aqui da nossa economia. Os queijos do Empreleite, né, são queijos produzidos com leite próprio. Os produtores, eles dominam o processo de ponta a ponta. De toda a cadeia. Toda a cadeia. Então, o capim da vaca é produzido na fazenda, o leite é tirado na própria fazenda, o queijo é tirado na própria fazenda, o queijo feito na própria fazenda, e você domina ali todo o processo de produção. Os queijos feitos com leite cru e recém-ordenhado, né? E aí, esse sim é o queijo artesanal, o considerado queijo artesanal. Até pela legislação, né, você permite, a lei estadual, ela permite que você compre leite e de vários produtores e também seja considerado artesanal pela legislação, né? Mas culturalmente, né, se a gente for até observar outros estados, a gente tem aí uma cadeia muito mais envolvida quando você produz o leite completo, né? O ciclo completo. Como o caso Minas, né? A maioria dos queijos mineiros, o produtor produz o leite, ele mesmo faz o queijo, né? E assim você consegue, com esse processo, ter queijos muito mais especiais. E que tipo de queijo? Só para a gente ter uma ideia, né? Praticamente todos os produtores de Empreleite que fazem queijo, alguns não fazem ainda, mas eles não fazem só queijo de coalho. Se começa do queijo de coalho, que é um queijo tradicional, um queijo simples de fazer. Receita, né? Da terra. Da terra. Então você começa no queijo de coalho, aí você começa a temperar aquele queijo de coalho, você vai botando um condimento, vai fazendo queijo de coalho com goiabada, queijo de coalho com carne de charque. Tem um produtor nosso, Cuquinha, faz queijo de coalho com mortadela, Cuquinha. Tem 16 anos. Mortadela, olha aí, Pedro. Isso já me interessa. Aí é a cara de queijo. É o queijo das mortadela aqui da bancada. Vai ter lá. Tem outro produtor também, Jairo, que Fazenda Melodia produziu, e até ele disse, rapaz, eu fiz um queijo à bolonhesa. Aí eu disse, rapaz, a bolonhesa, bolonhesa é molho de macarrão, né? Aí ele disse, não, com a mortadela bolonhesa. Olha, esse conhece o de hoje, esse conhece. E aí tem o queijo potiguar, que é da Fazenda Lima, que fica ali em São Pedro, que ela chama potiguar de ponta a ponta, porque ela faz o queijo maturado no café Jaçanã, produzido também aqui no Rio Grande do Norte. Então ela matura esse queijo no café, é um queijo fantástico, ganhou Super Ouro agora, foi o único queijo do estado do Rio Grande do Norte que ganhou Super Ouro no evento agora. E qual é a sua melhor receita? Já que você está falando, né, dos colegas, a sua mesmo, assim, o que você se identifica mais? O queijo que eu mais gosto, né, eu particularmente como produtor, como técnico, como mestre queijeiro, eu não gosto de queijo com nada disso. Eu gosto do queijo puro, né? O raiz. E aí, maturado, né? Quando você matura o queijo, né? Que você pega um queijo fresco, o queijo de coalho, se você consumir, você vai, de vários produtores, existe uma similaridade muito grande, né? Agora, já quando você coloca esse queijo para maturação, a partir de 30 dias, 60, 90, 6 meses, você vai ter queijos muito mais únicos. Os sabores vão ser muito exclusivos. Agora, Marinho, você falou aí vários tipos de queijos, tudo com café, com mortadela, com pimenta, com isso. E onde é que nós encontramos esses queijos? Hoje, são pequenas produções, né? São queijos quase como edição limitada, né? Muitos são feitos por encomenda. A gente tem um box que a maioria dos produtores vendem no mercado da agricultura familiar, num box chamado Casa do Chico. Ali... perto da Ceasa. Ali. Na esquina, né? Na esquina. Mas vocês têm lá um box lá? Eu tinha um box lá, Marinho, como Fazenda Caju, eu tinha um box lá. E comecei a vender meus queijos e comecei a vender queijos de outros produtores, porque precisavam ter um ponto de venda e comecei a trazer outros produtores. Eu não consegui mais administrar o ponto, porque me dedico mais à produção.
E um primo meu assumiu esse meu projeto, né, e fundou a Casa do Chico, onde ele vende meus queijos, não, eu estou sem produzir agora, mas vende queijos de parceiros do Impreleite, todos tem lá na Casa do Chico. Marinho, e o Rio Grande do Norte, né, tem uma boa produção de leite, está à frente de estados como o Maranhão até a Paraíba, e Caicó, por exemplo, lidera aqui no estado com essa produção. Mas quais são os outros municípios que fazem parte dessa grande produção de leite? Eu diria que, sem medo de afirmar, eu acho que 100% dos municípios do Rio Grande do Norte tem uma vaca de leite. Tem uma pessoa ali de manhãzinha tirando leite, de tarde tirando leite. Então, todo o estado, todo município tem. Natal tem vaca de leite, se for ali na Zona Norte, tem uma bacia leiteira considerável ali, que abastece ali padarias. Então, você tem a possibilidade de ter queijo em todos os lugares. Mas a região do Seridó realmente é o polo, né? A gente tem por mais que seja quente o Seridó, mas ele é um clima bom para a vaca de leite, né? Porque o gado em si, ele gosta de um clima seco e frio, né? Se for quente, ele não vai achar tão bom, mas se for úmido, ele odeia. Então, o gado criado mais na região do litoral, nas regiões mais úmidas, com muita umidade, você gera um desconforto térmico muito grande dos animais. Então, por isso que o Seridó é tão rico, né, na bacia de leite. Mas uma coisa que você nos falava aqui em off, Marinho, que é interessante, eu acreditava, Diógenes inclusive lhe perguntou isso também, que o queijo ele era todo Seridó, mas tem em outras regiões também, né? Tem. Minha fazenda é Ceará-Mirim, aí tem São Pedro, São Paulo, tem um produtor de Encanto, perto de Patos Ferro, tem produtor aqui de São Gonçalo, tem produtor de Macaíba, né? Em todo lugar você tem hoje produtor de queijo artesanal. O produtor pequeno de leite, geralmente ele 10, 20 litros por dia lá e vende essa produção praticamente. Se ele fosse investir na produção artesanal de queijo, ele ia lucrar muito mais, Marinho? Qual é a sua experiência nisso aí? Além dele lucrar, ele ia valorizar o que ele faz. Porque quando você vende o leite, principalmente quando você entrega para o laticínio, esse preço é tabelado. Então, vários produtores, às vezes, entregam para outros atravessadores, né? E, às vezes, ele nem sabe o dia que ele vai receber, nem o valor que ele vai receber. Fica aquela incerteza. Né? E, às vezes, qualquer coisinha, às vezes, o cabo ameaça de não pegar seu leite, você não tem o que fazer com aquilo ali. Vários produtores entraram no leite até com esses problemas. E quando você faz o queijo, né, no mínimo você consegue dobrar o valor desse leite e você consegue ter valorização no que você faz. Você não está entregando um produto que você não sabe nem quem vai consumir. Você está entregando o leite, você vai olhar nos olhos do cliente e vai dizer, rapaz, que queijo fantástico, que queijo maravilhoso. E aí você começa a ter valor, você começa a se valorizar. Autoestima, né? Você vê a sua família vendo valor no que você faz e isso causa um efeito fantástico. Tá, mas digamos que eu produza, como você falou, 30, 40 litros de leite em dia, tá? Qual é o investimento que eu tenho que fazer para produzir o meu próprio queijo? O investimento para você fazer seu queijo se não for legalizado é praticamente nada. Você vai comprar um joguinho de prensa de 500, 400 reais, desenrola uma prensa em casa e você consegue fazer seu queijinho. Mas se você quiser ter sustentabilidade do seu negócio, se você quiser que ele cresça, você precisa se legalizar, que é a bandeira do Impreleite. Todos os produtores, eles têm que se legalizar. Todos os produtores recebem, de alguma forma, assistência técnica, né? E existe lei para isso. A lei estadual, ela permite, numa estrutura simples, que você se legalize, e hoje já começou os municípios a terem as leis municipais. Ceará-Mirim, Cabeçou. Os selos, os chamados selos, né, de cada... Os municípios chamam de USIM, né? Serviço de Inspeção Municipal, que vai dar o selo de registro. Ceará-Mirim encabeçou isso no Rio Grande do Norte, foi um pleito que eu levei junto com o Impreleite, e o Ceará-Mirim teve a lei agora do queijo artesanal, teve a lei do SIM, regulamentou a lei do SIM, regulamentou a lei do queijo artesanal, e outros municípios aí estão... tem que ficar de alerta para poder fazer isso também, ajudar seus produtores, né? Pegar na mão do produtor e... Marinho, você está falando sobre investimento. Existe incentivo hoje do governo do estado, das prefeituras municipais, para ajudar aí nessa produção, nesse produtor que está começando a produzir o queijo? Eu digo francamente, a lei estadual e tanto as leis municipais que vão ser surgidas não requer muito investimento. Se você quiser, se tiver vontade, você vai conseguir resolver sua queijeira. Você vai botar uma cerâmica numa parede, você vai forrar, Mas a pergunta de Deus há incentivo dos governos, no caso do estado, município, mas também o governo federal. Há incentivo? Financeiro, não, né? Eu não vejo esse incentivo financeiro. Você pode procurar banco, você vai conseguir.
né? Mas o maior incentivo que o governo tem que dar e as prefeituras é ajudar esse produtor a se legalizar. Sim. Esse é o maior incentivo. Agora, Marinho, por exemplo, eu tenho um amigo nosso que ele vende queijo, ele traz muito de Minas, né? Queijo mineiro. E ele vende praticamente aí Assembleia, Câmara Municipal, ele traz todo tipo de queijo. Queijo de pimenta, queijo, tudo isso aí que você falou. Se ele quisesse comprar aqui, que talvez para ele fosse mais barato, para revender, aonde é que ele pode encontrar? É procurar os produtores, sendo que aí o que acontece? Hoje a gente tem uma grande bacia leiteira, mas praticamente o Rio Grande do Norte, o queijo mais consumido no estado é mussarela, e o queijo mais feito é queijo de coalho e queijo de manteiga. É mesmo? O mais consumido é o mussarela? É o mussarela. É mesmo, cara. E aí os produtores fazem queijo de coalho e queijo de manteiga. Então, o que a gente enxerga, o Impreleite enxerga, o que ele levanta, é que os produtores façam muito mais além de queijo de coalho e manteiga. Que são esses queijos mineiros que você falou, com sabor especial, queijo diferente. Então, tem mercado para isso. Linaldo da Silva, nosso ouvinte está dizendo aqui, Marinho, gente super do bem, sucesso na empreitada, né? No caso aí, na Impreleite. E a Daphne Araújo está dizendo, Marinho, junto com o Impreleite, veio para mudar a realidade do pequeno produtor e dar os parabéns para você. Estou acompanhando aqui seu trabalho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Nessa questão da legalização do produtor de leite, que se dedica ao queijo artesanal, uma coisa muito importante é a inspeção da qualidade desse queijo. Sanitária, né? Principalmente a questão da higiene. E isso tudo é verificado, né, o Marinho? Eu queria que você falasse mais sobre isso. O fiscal, ele tem uma função extremamente importante, né? Ele é o olho do consumidor naquela produção, né? Ele vai garantir que aquele produto ele deve ser consumido. Então, 100% dos produtos do Impreleite, eles têm que ser legalizados. Tem alguns produtores que não conseguiram ainda, estão em processo de validação do produto, isso a gente apoia. Às vezes o produtor começou a fazer agora, como era o caso de Cuquinha, aí agora eu já vou construir minha queijeira, você vai testando seu produto, dá entrada na legalização e você vai andando e construindo isso a quatro mãos. Mas você garante que tem mercado para isso, né? Tem mercado. Vamos falar da Festa do Boi, né? Vai ter um stand colaborativo, né, Duda? Lá vai ter biscoito, vai ter geleia. Como é que é isso aí? Eu queria também saber, né? Vai ser um stand ali próximo onde fica realmente os bois, aquela parte mais do café dos agricultores? Nosso stand, a gente participa sempre de feiras, de eventos, né? E a gente convidou algumas pessoas para estar queijo com a gente. Por exemplo, foi incentivada essa collab pelo Café Jaçanã. Como a gente tem um queijo com café, então a gente trouxe o café para degustar no stand e você poder também levar o café. A gente tem um queijo com pimenta, então a gente trouxe... Se eu aparecer por lá com Pedro Neto e Duda, a gente vai degustar tudo isso, né? Garanto que você sai de bucho cheio lá do stand aí. Pois eu não vou nem tomar café da manhã no dia que eu for, a gente vai, todo mundo junto, com Bila. Marinho falou aqui, viu, Deus, o queijo com pimenta. Rapaz, esse amigo nosso que vende queijo, que traz, ele tem um queijo com pimenta. Amiga, se ele levar de hoje 5 quilos, ele vende de 5. E tão gostoso que é, cara. Mas Pedro Neto tá enrolando com esse negócio de queijo com pimenta, mas o que ele gosta mesmo é Mortadela. queijo. Mortadela, pronto. Então, Cuquinha, meu filho, arroz, Cuquinha, arroz. Olha, Cuquinha, arroz que eu vou lá, velho. Passa o telefone para ele, que ele vai comprar os 5 quilos. Para encomendar todo É mundo. gostoso o queijo dele. Ele me deu um queijo no último evento que ele estava em Bom Jesus, ele me deu um queijo, pega um queijo aqui, senão eu quero esse com mortadela. Olha aí, tá vendo? O Marinho, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, muito saboroso, né? Porque falar de queijo artesanal é muito bacana. Qual é a importância da sua associação de empreendedores do leite participar de um evento como a Festa do Boi? A Festa do Boi, ela coroa todo o trabalho que o produtor faz durante o ano. É o momento da gente apresentar para a sociedade o que a gente faz, o que a gente fez durante esse ano, para a gente ver as tendências de mercado, ver as expectativas dos consumidores, né? Ver se o trabalho que a gente está fazendo está sendo validado. Então, valida o trabalho, né, que a gente faz durante o ano. Então, Há linhas de financiamento para quem quiser investir no setor? Tem, né? O Banco do Nordeste, a Cicobi, acho que vai estar lá esse ano, o Banco do Brasil, Cooperativa de Crédito Cicobi, todos né? os bancos estão lá, né? E a causa do queijo, tem vários produtores nossos que pegaram dinheiro em banco, do Banco do Nordeste, na Cicobi, então querem fazer suas queijeiras com mais estrutura. Só uma curiosidade, a gente até noticiou, né, dessa semana aqui, estado de emergência em boa parte dos municípios do Rio Grande do Norte, a seca, enfim.
Isso está afetando o setor do leite, o setor de vocês? Os nossos produtores hoje não estão tanto afetando pela seca, né? Tá. Né? A gente tem, a maioria dos produtores já tem uma certa organização que estão conseguindo aí driblar isso. E pelo fato de você conseguir agregar valor, você tem um pouco mais de margem, né? Para cobrir aí esses transtornos com a seca, né? Então, nesse finalzinho, faz um chamamento aí para a turma participar da 63ª edição da Festa do Boi e participar e visitar o stand lá da Impreleite. Convido todos, né, a estarem conhecendo nosso stand, conhecendo nossos produtos, degustando e entendendo, né, a causa do queijo artesanal, entendendo a importância de você agregar valor ao leite que você produz. Então, a gente vai estar ali na Rua do Alecrim, tradicional Rua do Alecrim. Tem um restaurante Tagino ali na cabeça do parque. De um lado tem um pavilhão com nossos animais e do outro lado tem a lojinha do Impreleite. Então a gente está bem ali no coração da Festa do Boi. Geralmente é no final da tarde, entrando pela noite. Mas no sábado vai funcionar durante todo o dia? Como é que vai ser o funcionamento lá? É durante todo o dia. No sábado, acho que abre 10 horas o parque, né? Nossa lojinha abre às 3 horas da tarde. A gente já vai com fome essa hora, viu, Pedro? De 10 horas da tarde a gente abre a lojinha e fica até às 10 horas da noite, né? Ah, então tá certo. Coisa boa. A turma do Criatório Caboré Apicultura está dizendo aqui, melhor queijo de coalha é de Rita, lá de Pedro Avelino. Ele está dizendo aqui. Pois se Rita produziu o leite dela, se Rita produziu o próprio leite, ela está convidada para conhecer o Impreleite. Agora, da próxima vez que seu Marinho de Souza vier aqui, Pedro, ele vai ter que trazer aqui Só entra com queijo. Queijinho e tal. O café eu garanto, a gente garante aqui, né? Mas da próxima vez, né, um degustezinho, né? Mas traga também, Marinho, para né? nos vender, porque nós gostamos muito de queijo aqui. Queijo com mortadela, queijo com pimenta, é muito bom, cara. Mas deu fome, viu, essa conversa. Vão lá conhecer o estande que vocês vão... lá na Festa do Boi, na Festa né? do Boi. E depois vai ter a casa do Chico vendendo nossos queijos. Fica onde o estande? Vai ficar onde, Marinho? Na tradicional Rua do Alecrim ali. Naquela parte ali tem a pista de julgamento. Sim. Tem ali aquele restaurante da churrascaria ali. Sim, pronto. sim. Praticamente do lado da churrascaria. Tá. Se você estiver na churrascaria, de um lado estão os nossos animais. Belisca lá no stand e vai comprar na casa do Chico, Mas lá que vai estar lá os mesmo. produtos tudo lá para Mas vender. você compra Não é mesmo, isso? acho que é bom. A casa do Chico é no Mercado Agricultura Familiar. Aqui, Aqui. Mercado. Não tem. Belisca na feira e vai comprar Vai na comprar casa do aqui. Chico. Mas Tá lá na bom. Festa do Boi, como eu falei, tem um restaurante Tagino, de um lado é nossos animais, do outro é o queijo. Perfeito. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Marinho. Obrigado Souza, mais uma vez. presidente da Associação Obrigado, Marinho. de Empreendedores do Leite, Impreleite. Obrigado, boa sorte, boa Valeu, festa do Boi. obrigado. Todos nós. Ficamos por